Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo, a igreja conhece, vamos cantar juntos. Nos descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar, filhos queridos. Que bênção. Meus amados, estamos aí num período de muitas bênçãos, né? Acolha a galerinha da Pastoral da Juventude, do JUFS, que vem hoje cuidar da nossa liturgia. Tivemos ontem missa catequética para os jovens, grupos de jovens lá na igreja de Hipotecas. Grupo de jovens da São Francisco de Hipotecas participaram da missa catequética. Tivemos renovação de promessas do batismo em algumas comunidades. Tivemos ontem primeira comunhão na igreja Santa Maria dos Anjos, no Pedregal. Tivemos primeira comunhão hoje aqui na Matriz, 55 lindas criancinhas. Tivemos reunião de casais do MONC, Movimento Obra Nova Casais. O movimento de irmãos estava agora visitando a comunidade Nossa Senhora Aparecida, estou vindo de lá. Muitas bênçãos, muitas graças. Mais ou menos como acontecia aqui nos Atos dos Apóstolos, que a gente leu na primeira leitura. Paulo e Barnabé saíram, foram pregar a palavra de Deus em Listra, Icônio, Antioquia, e depois eles voltaram felizes, e chegando de volta, reuniram a comunidade, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. É a alegria dos primeiros cristãos, a alegria que nós também sentimos. O grupo de jovens vem, cuida da liturgia, depois sai, vai convidar outros jovens para vir. Nós realizamos a primeira Eucaristia das crianças, os casais se encontram no MONC, no movimento de irmãos. Tudo isso é bênção que Deus realiza. Tudo isso é alegria dos apóstolos que partilham com a comunidade, para que a cada dia Deus abra mais e mais e mais as portas da fé para as pessoas. E na liturgia de hoje tem uma palavrinha que se repete. A gente viu na leitura do Apocalipse, João dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Eis que faço novas todas as coisas. E no texto do Evangelho, Jesus Cristo diz: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Qual será a novidade disso tudo, né? Novo céu e nova terra, nova Jerusalém, vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Será que o amor era uma novidade na época de Jesus? Para Jesus dizer: vou lhes dar um novo mandamento.
Alguém lembra qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ai, o padre está meio surdo. Como é que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a lei de Deus já é anterior a Jesus. A lei de Deus é lá de Moisés, é a primeira aliança. Quando Deus sela com Moisés a primeira aliança, os 10 mandamentos. Amar a Deus. Então já existia o mandamento do amor. Era amor a Deus. Jesus vem agora e diz: eu vou dar para vocês um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Onde é que está a novidade disso aí? Hã? Alguém falou alguma coisa. As pessoas já se amavam. Só que era muito comum na época de Jesus, por exemplo, os samaritanos amavam os samaritanos, mas os judeus odiavam os samaritanos, não se falavam. Os judeus amavam os judeus, mas não amavam os samaritanos. Os samaritanos amavam os samaritanos, mas não amavam os judeus. Os da família Souza amavam os da família Souza, mas odiavam os da família Silva. Os Silva odiavam os Gelschlester. Gelschlester é difícil. As pessoas amavam umas e odiavam outras. Era muito comum que se amassem entre si. Aí Jesus diz: vou lhes dar um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí está a novidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Onde é que Jesus está quando ele fala isso? Está onde? O Evangelho diz assim, eles estavam no cenáculo e quando Judas saiu, Jesus disse: vou lhes dar um novo mandamento. Onde é que era isso então? O cenáculo foi o lugar da Santa Ceia, da última ceia. Quando Judas sai, Jesus está lá na Santa Ceia, com os discípulos, os 12, ceando. Jesus partilha o pão e diz: é o meu corpo, partilha o vinho, é o meu sangue, lava os pés dos discípulos. Aí Judas sai para trair Jesus. E aí o Evangelho começa: quando Judas saiu, Jesus fala: vou dar para vocês um novo mandamento. Então Jesus, ele está na cena, na ceia, no lugar do cenáculo, na última ceia, antes de ser preso, antes de ir para a cruz. Então, por quê? Porque é muito comum a gente pensar assim: Jesus, o jeito que Jesus nos amou, o ápice do amor de Jesus para a gente é quando ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Só que Jesus fala isso: amai-vos uns aos outros, antes de ir para a cruz. Vamos pensar, eu e você estamos lá, somos um daqueles 11 que estamos na mesa com Jesus. E aí Jesus diz: vou dar para você um novo mandamento. E ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí eu estou lá com Jesus. Quando Jesus diz isso, eu tenho que pensar como foi que Jesus me amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho que olhar para trás e lembrar como foi que Jesus me amou. Aí eu acho que o Pedro olhou para trás e lembrou quando ele traiu Jesus e quando Jesus perdoa. Eu acho que André e Tiago olharam para trás e lembraram de quando eles estavam brigando para saber quem é que ia ser o primeiro no reino dos céus e Jesus perdoou. Eu acho que o João deve ter lembrado vários momentos que repousou a cabeça sobre o peito de Jesus. Eu acho que eles devem ter lembrado aquele momento recente quando Jesus lavou os pés deles. Eu acho que eles devem ter lembrado os momentos que Jesus teve paciência, porque teve várias horas que Jesus quase se irritou, porque Jesus ensinava e eles vacilavam de novo. Quando Jesus diz para você: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como é que você sente esse amor de Jesus? Hein, galerinha do Jufs? Como é que você se sente amado? Porque é preciso sentir amado.
para que a gente ame, a gente precisa sentir o amor de Jesus. Tem uma coisa tão espetacular no texto do Evangelho, porque quando Judas se levanta, Jesus olha para os discípulos. Vocês lembram como é que Jesus chamou os discípulos? Chamou de quê eles ali? Alguém falou, eu vi. Filhinhos! Filhinhos! Agora pensa no amor. Pensa comigo, gente. Galera, jovens, pensem com o padre que vocês mais amam dessa paróquia. Jesus olhou para eles, estavam os 11 sentados à mesa, e Jesus disse: filhinhos. Pensa, Angelita, na graça. Pensa você estar sentadinho na mesa com Jesus, Jesus olha para você e chama você de filhinho. Se Jesus agora, se você ouvisse agora a voz de Jesus no seu ouvidinho aí, Jesus chamando você de filhinho, filhinha, você não se sentiria amado por Jesus? Sentiria ou não sentiria? Filhinho. Jesus dizendo para você: filhinho, que bom que você veio à missa. Filhinha, que bom que você está aqui. É o amor de Jesus. Veja, Jesus ama quando ele fala filhinho. É uma forma de amar, se dirigir aos seus dizendo filhinhos. Ele nem precisou dizer assim: filhinhos, eu amo vocês. Não, dizer filhinhos já é: amo vocês. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí eles já pensam que esse filhinhos já é uma forma de amor, já é amar. E aí a gente sente esse amor de Jesus na vida da gente, e a gente vai amar as outras pessoas como a gente se sente amado por Jesus. E aí a gente vai amar o outro nessa paciênciazinha que a gente tem que ter no dia a dia. Sabe, naquela vezinha que dá vontade de a gente dar um grito, berrar, dar um chute, empurrar a porta, derrubar as coisas que estão em cima da mesa? E aí a gente fala, engole o grito e não grita. Sabe quando as pessoas machucam a gente, e daí a gente perdoa a pessoa? Quando a gente ouve dizer: fulano está falando de ti por aí, e a gente nem dá bola para aquilo. É amar o outro como Jesus nos amou. Já pensou se Jesus ficasse irritado com a gente quando a gente machuca ele? Ele gosta que a gente venha na missa domingo, porque ele diz assim, que um dos mandamentos é guardar domingos e festa de guarda, e na missa no domingo e nos dias santos. Aí a gente faltou a missa domingo, para ficar jogando no celular. Jesus fica triste. Já pensou se ele ficasse chateado, se ele se vingasse da gente? E quando a gente demora para perdoar alguém que machucou a gente, já pensou se ele ficasse guardando ódio e rancor? Nós estaríamos numa situação bem difícil. Mas ele não guarda rancor da gente. A gente se arrepende, pede para ele perdão, ele perdoa. A gente tem o propósito, o desejo de não errar de novo, ele acolhe o nosso arrependimento e acolhe o nosso propósito. E é assim que nós devemos fazer. Quando ele nos dá esse novo mandamento do amor. Agora, olha como é que ele termina o texto do Evangelho. Ele está lá na mesa com os seus 12 discípulos, chama os discípulos de filhinhos, diz para eles: vou dar para vocês um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, do jeito que eu amei. Ele diz: eu dei o exemplo para vocês. Desse jeito vocês também devem se amar. Olha como é que ele fala no versículo 35. É João capítulo 13, 35. Ele diz: nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que as pessoas vão conhecer os discípulos de Jesus? Se eles tiverem amor uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja que aí tem uma coisa para a gente refletir também. Jesus não disse assim: eles vão conhecer os meus discípulos, se você for batizado, eles vão saber que você é meu discípulo. Se você tiver primeira comunhão, eles vão saber que você é meu discípulo. Se você tiver crisma, eles saberão que você é meu discípulo. Se você for padre, saberão que você é meu discípulo. Se você for à missa domingo, saberão que você é meu discípulo. Ele poderia ter dito tudo isso, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: se você tiver amor pelo outro, saberão que você é meu discípulo. A régua, meus amores, o critério, filhos queridos, para a gente saber quem é e quem não é discípulo de Jesus, é quem ama, é o amor. Por isso que é muito complicado a gente odiar, sentir raiva no coração e dizer que a gente é cristão católico. É muito complicado a gente ter mágoa das pessoas, brigar, ofender, machucar, bater, trair e dizer que a gente é de Jesus. Porque Jesus diz: olha, eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Sabe como é que eram conhecidos os discípulos já no comecinho da igreja? As pessoas que não seguiam Jesus olhavam para os seguidores de Jesus e diziam assim, olhavam para eles, apontavam e diziam: vede como eles se amam. Era isso que chamava a atenção dos que seguiam Jesus. Vede como eles se amam. E era o amor que eles tinham uns com os outros que fazia com que os outros também viessem. Eu lembro que nós temos uma casa de missão num país da África. Eu já estive lá, e nesse país 8% da população é cristã, 5% cristãos católicos, 3% cristãos de outras igrejas, batista, luterana, essas igrejas maiores, porque essas igrejinhas aí que só querem dinheiro não vão para lá porque é o quarto país mais pobre do mundo. Os outros 90% são animistas, aquelas religiões das tribos e religiões de sacrifício, e 45% é muçulmano. Aí na nossa casa lá, a gente cuida de um hospital que é a maternidade. No país não tem energia elétrica, nós cuidamos de uma maternidade e um hospital sem energia elétrica. Fazemos parto sem energia elétrica. E cuidamos de uma escola também, de uma escola. A escola e o hospital do governo não funcionam. As pessoas buscam estudar lá, 6 meses do ano tem greve nas escolas do governo, 2 meses é chuva, não dá para chegar na escola, sobram 4 meses. Nas escolas, nos hospitais do governo também as pessoas procuram atendimento, não encontram. Então as pessoas encontram atendimento nos hospitais dos cristãos, dos católicos, nas escolas dos católicos, ou nos hospitais e nas escolas dos muçulmanos. Mas aí acontece uma coisa: se chegar uma pessoa morrendo na portinha do hospital do muçulmano, sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem? Se você é muçulmano. Se for, você é atendido. Se não for, você não entra. Nas escolas, mesma coisa. Se é, tem aula. Se não é, não tem. Aí chega nas escolas, na escola que nós temos, no hospital que nós temos, pode ser animista, pode ser muçulmano, pode ser cristão, todo mundo tem vaga, todo mundo é atendido no hospital. Aí sabe qual que é a pergunta que eles fazem? Para a gente é estranho isso, para a gente é estranho, mas eles perguntam assim, eles acham, vocês são
tolos, por que vocês atendem todo mundo? Por que todo mundo tem vaga lá? A gente não vai professar o Deus de vocês, nós não vamos mudar a nossa fé. Por que vocês nos atendem? Por que vocês deixam a gente estudar lá? Aí eles voltam naquele comecinho do Evangelho: vede como eles se amam, amar uns aos outros sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem. E daí, meus amores, às vezes é muito fácil também a gente amar quem está mais longinho um pouco, né? Amar o vizinho. Chega alguém lá em casa e pede R$50 emprestado, a gente empresta. Aí chega o nosso filho e pede: vai trabalhar, malandro. É preciso amar os que são nossos, os que estão ali dentro do nosso grupo de jovens, dentro da nossa casa. Veja, Jesus amou os seus que estavam com ele na mesa, os 11, porque o Judas não estava mais. Filhinhos, dou para vocês um novo mandamento. E esses que se sentiram amados ali, dentro de casa, na mesa com Jesus, saíram e espalharam esse amor. Se a gente ama os nossos que estão conosco, eles saem e espalham amor. Se a gente dá coice, eles saem espalhando coice para todo lado. Aí nós temos que entender o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Filhos queridos, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.